Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Tudo Sem Firulas. Eu sou a Laís Vargas, cofundadora do Minimiza, Apresentações Sem Firulas, e hoje eu tô aqui com mais um vídeo, mais um episódio com uma convidada, Georgiana Magacho. Olá, pessoal! Um grande prazer estar aqui. Obrigada, Laís. A ideia nesse episódio, nesse vídeo de hoje, é compartilhar um pouco a experiência da Joji. Eu vou chamar de Joji porque, Pode enfim, chamar. A gente se conheceu na faculdade, somos amigos desde então, mesmo cursando aí graduações diferentes. Nos conhecemos na empresa Júnior da SPM e desde então nasceu uma grande amizade. Com certeza, desde o primeiro momento. Verdade. E a ideia aqui, no episódio de hoje, é a gente falar de um ponto mega importante da apresentação, que é o início da apresentação. Talvez seja a etapa, o ponto mais importante, mais relevante, que a gente realmente precisa prestar mais atenção. Mas antes da gente falar disso, eu quero que a Joji se apresente, fale um pouco, fala aí para quem tá assistindo aqui no YouTube, quem você é, o que você faz, pra gente começar. Então, pessoal, primeiro vocês vão perceber que eu sou carioca, eu tenho 31 anos. A minha carreira até então, ela foi muito focada no mundo corporativo. Como a Laís comentou, a gente se conheceu na faculdade. Na época, o meu curso era comunicação social, mas a gente teve a sorte de se conhecer na empresa Júnior. E desde cedo eu já fui entrando nesse mundo corporativo, sempre trabalhando com marketing, produto, marcas, um foco muito grande em consumidor. Então comecei desde cedo, através dos meus estágios, depois tive a chance de também passar por um programa trainee em uma grande empresa e desde então os meus últimos anos todos são dentro desse ambiente. E no fim das contas é um lugar em que você está fazendo apresentações quase que diariamente, né? Seja não só apresentações um pouco mais formais, em que você precisa de um PowerPoint, alguma coisa desse tipo, ou seja você simplesmente defendendo ali a sua ideia em uma reunião, em algum bate-papo. Às vezes de 1 minuto, às vezes 3 minutos, às vezes de 1 hora, né? Então, toda essa parte de apresentação é algo que é muito presente no meio desde muito cedo. E hoje a Joji é gerente numa grande empresa, então depois também adicionem ela no LinkedIn, vai estar aqui na descrição, então Georgiana Magacho, procura lá no LinkedIn, deem uma olhada também no conteúdo e tudo mais, no perfil dela, e vocês vão ver que tem uma bagagem muito interessante de diversas empresas nacionais e multinacionais, que traz aí essa experiência da Joji com as mais diferentes apresentações possíveis, né? Não, com certeza. E não só a experiência, seja em apresentações em português, apresentações em inglês, apresentações também para times multifuncionais muito diferentes, porque acaba que a minha carreira, por ser dentro de um time de produtos, marcas, você está em contato com muitas áreas diferentes dentro da companhia. Então, muitas vezes você tem uma mesma mensagem que você precisa transmitir, mas são públicos completamente diferentes e você precisa ter muita consciência dessa audiência que você está falando, né? Um time de produto, ele tá dentro de um time de marketing, geralmente. Perfeito. E você tem que falar com vendas, com trade, com logística, com finanças. Com finanças, exatamente. Então, são apresentações que você tem que falar para diferentes públicos, na linguagem mais simples possível para que todo mundo consiga entender. Né? Com certeza, exatamente isso. E das suas experiências, e aí a gente chega no tema central do nosso bate-papo hoje, que é o início da apresentação. Então, como iniciar uma apresentação, porque eu sempre falo que o início e o final são muito importantes, porque o início é quando você tem que realmente prender a atenção da sua audiência, e o final é a última vez que você tá ali falando para aquelas pessoas. Então, quanto mais tempo elas estiverem ali com você na cabeça, melhor. E aí eu queria saber um pouco da sua experiência, o que você faz para se preparar e como você realmente, se você ensaia, enfim, qual dica você pode dar para quem tá ouvindo a gente, assistindo a gente, para iniciar a apresentação da melhor forma possível. Ótimo. Fazer apresentação é algo que sempre dá um frio na barriga, sempre dá um medo ali na hora, né? E é muito engraçado que depois que eu termino alguma apresentação, as pessoas elas vêm falar comigo como se eu estivesse ali na frente sem estar nervosa, como se fosse algo que aconteceu de uma forma super natural. Enquanto que no fundo, na hora que eu pisei ali em cima do palco, olhei para todas aquelas pessoas, eu tô com um frio na barriga enorme. Mas antes de você chegar ali, teve
toda uma preparação para você chegar até aquele momento. E para mim, eu gosto sempre de trazer isso pro time, pros meus pares, que o início da apresentação é um momento muito importante, muito chave para de alguma forma você entrar na apresentação mais seguro e com uma tranquilidade maior. Porque é muito natural que quando você for se preparar da forma que você se sinta mais confortável, seja escrevendo, seja tentando memorizar e etc., você acaba pensando em todo o enredo da sua apresentação. Claro que você precisa sempre ter em mente o todo, do início ao fim. Só que o momento que você vai chegar e olhar para o público, geralmente é um momento de nervosismo muito grande. Então, uma técnica que eu tenho que me ajuda muito nesse tempo todo de carreira é tentar memorizar esse início. Então, eu decorado, decorar, exatamente, decorar quais vão ser as minhas primeiras falas para começar a apresentação. A minha técnica como um todo não envolve decorar toda a apresentação. O meu foco é muito mais em entender quais são as mensagens chaves que eu quero passar em cada slide, em cada momento da apresentação. A única parte que eu realmente decoro é esse início, porque é um momento que eu já chego muito mais tranquilo ali na frente de todas as pessoas. Pelo menos aquele início eu tenho controle porque eu decorei e ponto. E aí depois que você começa a falar e você sente que tá tudo bem, eu comecei, as pessoas estão assistindo, está tudo tranquilo, depois você já ganha uma segurança e as coisas começam a fluir de uma forma natural. O nervosismo, o frio na barriga, ele sempre vai existir, né? Totalmente, totalmente. E assim, é muito importante na preparação você também entender que esse frio na barriga vai fazer parte na hora. Porque quanto mais você conseguir tentar visualizar como vai ser a situação na hora, mais você chega também preparado para aquela situação. Então, antes, na hora que eu tô me preparando, eu já crio a consciência de que quando eu estiver ali na frente de todas as pessoas, e eu já fiz a apresentação para, sei lá, mais de 100 pessoas paradas ali me olhando, mas eu já antes visualizei que no momento que eu fosse pisar ali, literalmente no palco, eu estaria nervosa. Então, na hora que eu cheguei no palco e fiquei nervosa, eu já sabia que aquilo ia acontecer. Não é uma surpresa. Não era uma surpresa. Uma outra coisa que também me ajuda muito é, no momento que eu tô me preparando para a apresentação, eu tento visualizar a audiência que vai estar na hora, o ambiente que eu vou estar na hora, e até se as pessoas tiverem a oportunidade de, inclusive, ir antes nesse ambiente, também ajuda, que isso é uma coisa que eu tento fazer. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que em empresas, geralmente você tem um auditório, algum espaço maior que você vai apresentar. Se eu já sei qual é esse espaço que vai acontecer a apresentação, eu vou lá no dia anterior, eu vou lá na frente, exatamente no ponto que eu vou estar. Eu tento visualizar que terão ali 100 pessoas no dia seguinte assistindo. Então eu acho que isso já te ajuda a você evitar surpresas na hora. Criando consciência que você vai estar nervoso, tentando visualizar toda aquela audiência ali olhando para você e tentando memorizar as primeiras coisas que você vai dizer quando começar. E aí depois, se você se preparou bem, estruturou o seu discurso, pensou nas suas mensagens chaves, a chance de dar certo, ela é grande. Com certeza, e isso tem tudo a ver, Jorge, que você falou, com planejar a sua apresentação, né? Então, não só qual é o meu objetivo, para quem eu vou apresentar, qual linguagem eu vou usar, mas você tocou num ponto que poucas pessoas pensam e se planejam, que é justamente o local da sua apresentação. Então, se você, né, nesses tempos, vai fazer uma apresentação à distância, né, sentada aqui na mesa, no computador, você tem que se preparar no sentido de preciso ter um fone de ouvido, preciso ver se tá tudo funcionando, minha internet tá boa, se minha internet cair, eu vou botar o 3G do meu celular. Então, essa preparação e você conhecer o ambiente. Então, você falar que antes você vai no auditório da empresa, numa sala de reunião, qualquer coisa do tipo, cara, isso faz parte da apresentação. Não é porque não tem um slide ali, não tem um PowerPoint, que não faz parte da apresentação. Perfeito. Como um todo, né? E eu vou te dar 2 exemplos recentes muito em linha com isso. Um deles foi ainda antes, na verdade, de todo o Covid, então era realmente presencial a apresentação. E eu tava antes ensaiando, porque era uma apresentação super importante, em inglês, uma audiência super grande, um conteúdo também bastante importante.
E no momento que eu fui ensaiar, eu literalmente peguei dentro de casa um controle remoto, fingindo que era um microfone. E a gente tem aqui dentro de casa também um pointer, né? Que é literalmente passador de slides, né? E eu ensaiei com esse passador de slides na mão e com o controle remoto fingindo que era um microfone. Ainda preciso comprar um microfone para efetivamente ter a situação real. Quem tem karaokê sai na frente. Exatamente. E esse é um exemplo, e um outro que é muito recente, já no cenário Covid, a gente precisou se adaptar completamente em fazer apresentações também usando o computador. E que muitas pessoas, inclusive, também não se sentem à vontade. Eu digo assim, eu mesma prefiro apresentações presenciais, porque eu gosto de também andar pelo palco, eu gosto de conseguir olhar toda a audiência, mas eu também precisei me preparar para apresentar ali com uma tela, sem conseguir ver as pessoas. E no momento que eu fui ensaiar uma outra apresentação importante, eu literalmente fiquei sentada na cadeira, onde eu ia apresentar exatamente com o fone, a mesma situação, estruturando ali o meu discurso, as mensagens chaves. Então, no dia seguinte, no momento que eu sentei na cadeira, olhei o computador, eu já sabia o que me esperava naquela apresentação. Isso é uma dica que pode ser legal também. E aí, nessa sua preparação, você segue o mesmo script. Você decora as primeiras frases, ali as 3, 4 primeiras frases, e depois você segue no treino passando o slide. Exatamente. E considerando tudo que tá lá. Totalmente isso, até porque, pelo menos comigo, não funciona decorar a apresentação inteira. Para mim, o que realmente funciona mais é eu entender quais são as mensagens chaves que eu quero passar ali de cada bloco, de cada momento. Até porque, se você memoriza, podem acontecer alguns percalços no meio do caminho. Um deles é você ficar muito nervoso na hora, e na hora que você tá contando só com a sua memória, na hora que você tá nervoso, a primeira coisa que acontece é branco. O seu cérebro, exatamente, branco, esquecer tudo aquilo que você decorou. Então, muito difícil contar com isso, né? E um outro ponto é o seguinte, eu vejo que muita gente se prepara escrevendo mensagens e tentando decorar aquelas mensagens, mas na hora que você está indo apresentar, você não tem aquele recurso visual, você não tem as mensagens ali na sua frente, e aí muitas vezes a pessoa acaba ficando mais nervosa, porque ela acabou se preparando muito em torno daquilo ali. Talvez no início, que você está ainda super início da carreira, é um pouco mais difícil, né, até você ir realmente ganhando confiança, mas pelo menos comigo, desde cedo, ir tentando ir por um caminho de não memorizar, mas sim entender as mensagens que eu quero passar, entender quem é o público que vai estar lá, porque aí com isso você de alguma forma adapta a linguagem, me ajudou muito ao longo desse tempo. E às vezes assim, pode acontecer, não, pra mim é super importante tentar memorizar pelo menos alguma mensagem. Uma coisa que também pode ajudar é o slide, ele ser um suporte, às vezes, em ter uma frase ali, uma imagem, que você associa a mensagem àquilo ali. Então, muitas vezes eu faço isso. Se tem alguma mensagem que isso eu não quero esquecer de jeito nenhum, se tem uma coisa que eu quero falar é aquilo, o slide vai ter essa frase. Porque eu tenho a garantia de que aquilo eu vou falar. E se eu esquecer alguma outra coisa, tá tudo bem, faz parte. As pessoas não vão saber também exatamente o que você esqueceu. Então, é muito como você lida com isso, né? E em que momento, Josi, você entendeu que o início da apresentação era tão importante que para você era melhor começar a ir decorando e depois ir desenvolvendo, né? Teve alguma situação? Teve sim. Isso para mim veio muito forte na época da faculdade, que era um período até um pouco maior em termos de insegurança, medos. Você ainda tem dúvida, né? Se você é capaz de realmente fazer aquilo, se você é bom o suficiente e tal. E eu via que muitas vezes eu tinha muito domínio de todo o conteúdo, até porque eu mesma tinha trabalhado naquilo, mas na hora que eu chegava ali na sala, na frente de todo mundo, sabendo que eu ia ser avaliada, porque aquilo vale nota e isso pesa, eu acabava gelando só por causa daquele momento inicial. E eu acabava perdendo todo o raciocínio seguinte por causa daquele primeiro momento. E aí, nas apresentações seguintes, eu já fui adaptando isso, do tipo, ok, preciso treinar toda a apresentação, mas se tem uma parte que eu vou focar muito mais do que o resto, é no início. Porque na hora que você sente que você ganhou ali a audiência, que você simplesmente começou, depois a chance das coisas darem certo depois é muito maior.
Legal. Tem uma pesquisa, eu não lembro exatamente qual é a fonte, mas que fala que o nosso cérebro, ele fica entediado muito rápido. É verdade. Então, depois de, não lembro se são 7 minutos ou 10 minutos, o nosso cérebro fica totalmente entediado. E hoje a gente tem um vilão nas apresentações e em vários momentos, que é o celular. Então, a nossa apresentação, ela precisa prender a atenção para vencer o WhatsApp, a notificação do Instagram e etc. Você não só ter essa decorar e tudo mais, planejar mais o início é importante, mas mais ainda para justamente captar a atenção da sua audiência, né? Perfeito, Laís. E assim, eu sempre tento pensar em como iniciar a apresentação em alta, com mensagens ali fortes, uma energia alta, e fechar a apresentação também em alta. Mesmo que ao longo da apresentação, pode ser que tenha algum momento ou outro que você perca ali a audiência, o início e o fim precisam ficar muito marcados na cabeça das pessoas. Até porque o início é muito um momento que você tá quase que dizendo por que você tá ali. E o fim, na teoria, as pessoas deveriam fechar com a mensagem que você queria passar. E você fechar em uma energia em alta é muito positiva, porque as pessoas quase que saem com uma sensação de que aquele momento ali junto com você foi muito positivo. Quase que querendo um pouco mais, né? Não, e até quando a gente está fazendo uma apresentação, principalmente dentro da empresa, em que tem um resultado ruim, você vai dar uma notícia ruim. Você precisa iniciar de uma forma talvez impactante, e aí você precisa também tirar um pouco desse medo, dessa raiva, esse sentimento negativo, e você precisa encerrar também de uma forma positiva, esperançosa, né? Porque é o que vai ficar. Você quer que as pessoas realmente se sintam bem e o número ruim, o dado ruim seja o principal da sua apresentação, né? Não, concordo 100%. E assim, em apresentações assim difíceis, que você tem que passar algumas mensagens mais duras, eu acho que esse ponto que eu trouxe sobre você fechar em alta é menos até sobre a questão de você trazer entusiasmo, energia alta, e é muito mais sobre você mostrar o que são os próximos passos. Então, o que você vai fazer em cima de todo aquele cenário que você mostrou. Em apresentações que são notícias mais complicadas, eu acho que duas coisas que também ajudam. Uma, primeira, é você mostrar que você entende que aquela situação ela é difícil, não é que você tá ali feliz mostrando aqueles números, aqueles resultados, e no final você trazer de forma muito clara que, considerando que aquele cenário não é o ideal, o que você tem como plano de ação para você, enfim, solucionar aquele problema, aquela questão, né? E é uma forma de você também conseguir finalizar a apresentação de uma forma positiva, porque no fundo, por mais que você tenha trazido notícias ruins ao longo de todo o momento, no final você fechou com uma mensagem de esperança, de alguma forma, porque no fundo você está dizendo o que você vai fazer para tentar melhorar. Exatamente. Então, no fundo, não só o início, mas o final também ele precisa ser muito bem planejado, né? Com certeza, com certeza. Pra gente fechar esse episódio, Jojo, eu queria que você falasse, então, a sua principal técnica. É decorar? É ir no local? O que você indica aí pra quem tá assistindo a gente, ouvindo a gente? O que realmente mudou o seu jogo para você começar a sua apresentação de uma forma muito mais segura e preparada? Laís, a técnica que mudou o jogo para mim foi visualização. Então, realmente, você se preparar de forma que você tente visualizar o máximo possível a situação acontecendo na hora, faz com que quando ela comece a acontecer, é quase como se você estivesse prevendo tudo aquilo. Então, sem dúvida, para mim, visualização e essa técnica que eu trouxe, que é sobre a forma que você vai começar, para ela te dar mais segurança. Então, você visualizar exatamente como você quer começar aquela apresentação, te dá uma segurança de que tá no seu controle, de que você sabe, pode respirar e vai dar Cara, certo. muito bom, porque eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas que estão acompanhando a gente não faz isso, não tem essa prática. E, cara, se mudou o jogo da Joji, pode mudar o seu também. Então, agradeço demais a Joji pelo episódio de hoje, pelo vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha tirado aí lições valiosas de como começar a sua apresentação, como se preparar para esse início que é tão importante. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e todas aquelas coisas. Eu espero te ver no próximo episódio de hoje. Com certeza, contem comigo. Obrigada, pessoal. Muito feliz de ter passado aqui esse tempo contando um pouquinho pra vocês. Valeu, gente. Até o próximo episódio.